Saudações, amiguinhas! Eu sou o Dr. Rancho Cortes e hoje eu vou falar com vocês sobre a alta literatura. Tudo bem? Ok. A alta literatura é quando nós tem livro bem difícil, livro que não dá para entender nada. Assim você lê e fala por seu amiguinha que você é muito mais inteligente do que ela. Sim, então quanto mais difícil o livro, quanto mais você precisa do dicionário para entender, mais alta literatura vai ser. Entendeu? No, God! No, God, please, no! 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 Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dan Falter e hoje nós não vamos discutir alta literatura, nem média literatura, nem baixa literatura. Tá? Até porque para mim esses termos são uma grande bobagem. A gente não pode querer separar a literatura entre coisas acadêmicas e maravilhosas e lixo para o resto das pessoas. E essa introdução é necessária porque o livro do qual nós vamos conversar hoje, ele é sim considerado alta literatura, é super bem visto pelos acadêmicos, e isso acaba fazendo com que as pessoas comuns se afastem do livro achando que ele é uma grande de uma chatice. E de que livro nós estamos falando? Desse aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do talvez maior escritor brasileiro de todos os tempos, Machado de Assis. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tentar quebrar um pouco dos preconceitos que existem sobre esse tipo de literatura. Preconceitos que inclusive me atingiram quando eu recebi essa obra pela primeira vez. Isso foi há alguns anos atrás, quando eu estava lá na minha adolescência, e eu tinha que ler essa obra, provavelmente para algum trabalho de escola, para vestibular, na verdade eu já nem me lembro mais. E eu peguei o livro para ler, e o vocabulário difícil, a história arrastada, aquilo tudo me fez pensar que esse livro aqui era uma grande porcaria. E claro, fez também que eu não gostasse do autor. Tá? Na minha cabeça da época, o Machado de Assis era um cara pedante, que escrevia da forma mais difícil possível apenas para mostrar que era mais inteligente do que os outros. E o que acabou acontecendo comigo e com muitos adolescentes que estão aí no ensino médio e são obrigados a ler esse tipo de obra, é que a gente acaba odiando os clássicos. A gente acaba achando que todos esses livros são chatos, insuportáveis e são apenas esfregação de ortografia. Nossa, deixa eu mostrar para você como eu consigo usar uma mesóclise. Acaba parecendo que é só isso, com histórias extremamente chatas. Tá? Esse parece ter sido um grande erro do nosso sistema de ensino, que infelizmente ainda acontece, que é apresentar obras para pessoas que não estão preparadas para elas. Tá? É claro que alguns adolescentes vão ler esses livros, alguns adolescentes que estão mais maduros no momento da leitura, e vão conseguir entender essas obras, vão conseguir entender quando elas foram feitas, a linguagem, o mundo que havia, e não vão achar isso. E são essas poucas pessoas que vão acabar entrando cedo no mundo da literatura. O resto das pessoas vai acabar fazendo o que eu fiz, que é se afastar desse mundo e só redescobrir muito mais tarde, ou talvez nunca mais redescobrir. Mas então, eis que lá para meados de 2015, eu estava dando uma fuçada no meu armário de livros. A gente tem bastante livros velhos aqui em casa. E eu achei esse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado de Assis. Todo mundo fala tão bem desse cara. E eu não gostei na época. Será que era ruim mesmo? Será que eu tô certo e o resto do mundo tá errado? Deixa eu pegar esse livro para ler de novo. E foi aí que aconteceu uma mágica. Eu já lá nos meus 30 e tantos, comecei a ler o livro. E o negócio foi viciante, tá? Muito mais maduro. Eu conseguia entender o que aquela obra queria passar. E aquela obra conversava muito mais comigo, já que os temas tratados nela fazem muito mais sentido para um adulto de meia idade como eu, do que para um adolescente. Acabou que eu terminei o livro e percebi que eu estava completamente apaixonado pela obra. E hoje eu uso termos como sensacional, maravilhosa, e não mais insuportável ou chato como eu usava na época. O que mudou? Eu mudei. A minha maturidade que mudou e não a obra, claro. E falando um pouquinho sobre a obra em si, agora que a gente já contextualizou direitinho a situação,
Memórias Póstumas de Brás Cubas narra a história de uma pessoa que morreu e que conta a sua história de vida. Tá? Não é óbvio no livro se isso foi feito através de cartas ou se há algum tipo de aparição, de psicografia, mas o fato é que Brás Cubas está contando como foi a sua vida. E já que ele está morto, ele pode fazer isso sem ressalvas. Então ele não tem mais medo nem vergonha de contar algumas coisas que uma pessoa em vida talvez esconderia. E um dos traços mais legais desse livro, e que você vai encontrar em várias obras do Machado de Assis, é o uso da ironia. Tá? O Machado ele tem uma forma bastante irônica de humor, e para quem gosta, como eu, de humor inglês, de coisas como Monty Python, que é escrachado, é claro, mas é irônico, vai se identificar com esse tipo de escrita. A gente já começa logo na dedicatória. Eu vou ler para vocês a dedicatória que o Machado faz no livro. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então no livro ele já está dedicando não à mãe, ao pai, à mulher, ao cachorro, mas ao verme que está comendo o corpo dele. Tá? Então a ironia já começa nessa pegada e ela se estende por todo o livro. Tá? Então é bastante interessante que você consiga reconhecer essa ironia. Se você gostar, você vai que vai no livro, você não consegue parar mais. Outra coisa bastante interessante é a linguagem do livro. É lógico que uma obra com essa idade tem uma linguagem complicada sim, tem um português um pouquinho mais arcaico e tem horas que você vai precisar de um dicionário. Tá? Mas não pensem vocês que o Machado de Assis era um pedante, um babaca que fazia assim de propósito. Ao contrário, em sua época, o Machado de Assis foi acusado de ser pop demais. Tá? A linguagem dele era popular demais. Ele que era jornalista, que ele estava acostumado a escrever para o grande público. Então, ao contrário do que se imagina, o Machado não escreveu dessa forma um pouco mais difícil porque ele queria soar pedante, mas porque era a linguagem da época. Então, se você quiser apreciar essa obra, você vai ter que sim passar por essa barreira da linguagem. Mas depois que acostuma, vai e vai tranquilo. Outra coisa que pode desanimar um pouquinho leitores que estão em busca de ação, aventura e mistério é que você não vai encontrar nada disso em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ao contrário, você vai encontrar um livro que é um romance de costume sobre relações entre pessoas, a maior parte delas familiares. Então o Brás Cubas vai narrar como foi a vida dele, desde a sua mais tenra infância, passando pela adolescência, escolas que frequentou, como era o pai, como era a mãe, os tios, passando principalmente pela relação amorosa dele, as namoradas que ele teve, como que isso foi, os romances que não deram certo, porque ele acha que não deu certo, já que é sempre narrado em primeira pessoa, então a gente só tem a visão do morto sobre os fatos, as amizades e esse tipo de coisa. Tudo isso numa sociedade lá do Rio de Janeiro daquela época. Tá? Então, se você vai pegar esse livro procurando ação, aventura, fantasia, não, corre porque essa não é a praia. O que você vai encontrar aqui são relações entre pessoas. Uma outra coisa que o Machado de Assis já fez nesse livro, e que a gente tem encontrado com mais frequência hoje em dia, é quebrar a quarta parede. Tá? Fazer isso é se comunicar diretamente com o leitor. Tá? Então ele sabe que existe uma pessoa externa que está lendo essa obra, que está ouvindo seus relatos. Então muitas vezes ele se comunica com essa pessoa. Tá? Isso torna a obra bastante pessoal e bastante divertida de se ler, porque você se pega, às vezes, sendo testado pelo autor, ele ali checando suas reações, brincando mesmo com você. É uma coisa muito interessante e que o Machado já fazia lá atrás e que muita gente hoje em dia acha que é uma grande novidade quando vê, por exemplo, o Deadpool fazendo isso no cinema. Bom, gente, então eu realmente gostaria de recomendar essa obra. Se você se sentir pronto para ela, se você achar que tem como encarar essa linguagem um pouquinho mais difícil e essa prosa um pouquinho mais arrastada, dê uma chance para Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai acabar como eu, indo atrás das outras obras do autor, porque o cara realmente é muito bom. Tá? Uma vantagem é que esse livro já está em domínio público. Tá? Então você consegue encontrar esse livro para baixar em sites como o site do Domínio Público Brasileiro, onde você pode pegar o PDF sem ter problema, não é pirataria.
O livro já está em domínio público, pode ficar tranquilo. Beleza, galera? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas opiniões aí sobre Machado de Assis, sobre esse livro, sobre outras obras clássicas. O que vocês acham sobre o nosso ensino médio? Ainda está dando essas obras? Tem que forçar a molecada ou é muito cedo? Deixa sua opinião aí nos comentários. E não se esquece de dar aquele joinha e de se inscrever no canal. Assim você recebe sempre notificações e continua acompanhando a gente. Beleza, galera? Um abraço para todo mundo e até o próximo. Um grande escritor do meu país está sendo homenageado. Joaquim Maria Machado de Assis, romancista.